Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje um tema que até as crianças têm que estar junto, viu? Exatamente, porque envolve a saúde mental da infância, da adolescência. E os pais? Informações precisas para os pais que estão nos assistindo. Trago aqui uma psicóloga, a Pamela Schultz-Dussmann. Que nome, hein? Olha só. Seja bem-vindo, Pamela. É uma satisfação tê-la aqui no programa Fala Doctor, envolvendo esse tema que nós vamos falar bastante, né? E mais tudo que eu, porque desde a infância, se tiver uma saúde mental legal, na fase do adulto, acredito que também vai. Seja bem-vinda. Com certeza. Obrigada, Douglas, pelo convite. É um prazer estar falando aqui de um assunto tão importante que é a saúde mental na infância e na adolescência, né? Eu sempre falo que nós, enquanto profissionais da saúde, nós temos essa responsabilidade bem importante, que é, de alguma forma, cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque tudo, né, que ocorre na infância pode gerar um impacto bastante significativo ali na vida adulta. Sem dúvida. Tratando de saúde mental das crianças, pré-pandemia, transpandemia, pós-pandemia. Então, acho que cada vez mais nós estamos falando sobre saúde mental, isso é bastante positivo, né? Antes não se falava tanto, principalmente na infância e na adolescência. Então, tem problemas, dificuldades que elas sempre existiram, né, e vão continuar existindo. Antes da pandemia e depois da pandemia. Mas assim, o que eu venho observado, principalmente na clínica, né, é que cada vez mais os pais estão preocupados e procurando atendimento psicológico para demandas bastante importantes, né? E aqui nós podemos pensar em diversos contextos. A criança, aquela que conversava, falava e de repente ela fica mais introvertida. As crianças ou os adolescentes que se preocupam com eventos futuros de modo exacerbado, exagerado, sempre pensando nas provas que vão acontecer, nos eventos que vão acontecer. Isso impacta, inclusive, né, fisicamente essa criança, os medos, tanto as questões comportamentais quanto as questões emocionais. É algo que né, já existia antes da pandemia e hoje eu percebo, né, que vem se discutindo, falando muito mais sobre isso. Inclusive, tu toca num ponto bastante importante, que o meu trabalho de conclusão de curso, né, foi justamente entender os impactos emocionais e comportamentais das crianças em tempos de pandemia, né? Então, a pandemia ela ocorreu ali em 2019, né? Iniciou em 2019 e no ano de 2021 eu fazia a minha pesquisa. E aí a minha pesquisa ela era com pais, era na percepção parental. E o que eu observei, depois até publiquei um artigo assim que falava a respeito que existiu, né, diversos impactos bem importantes, tanto a nível comportamental, como, por exemplo, crianças que de alguma forma estavam extravasando a raiva, que é um sentimento bastante importante, de uma forma muito intensa, ou emocionais, um medo muito intenso. Tanto é que mesmo depois que as escolas retornaram, né, muitas crianças acabaram continuando usando máscaras por muito tempo, devido ao medo. Muitas crianças também com medo de voltar às escolas, com medo do contato com os amigos, o impacto que isso também teve na socialização. Então, assim, agora que, né, tu tocou nesse ponto, é um tema bastante importante e que, de alguma forma, a gente acha que está, de alguma forma, hoje conversando a respeito disso também. Lembrando que na infância ela está em formação. A mente dela ela tem uma situação de aprendizado. E também influencia muito no comportamento dela. E se tem uma família, se tem os pais que são mais equilibrados, o equilíbrio é passado. Caso contrário, não. Quando acontecem essas adversidades, como por exemplo a própria pandemia, que foi para crianças situações que trouxeram o quê? Primeiro, escola do físico para o online.
o aprendizado já não foi o mesmo. Situações de medos que provocou tanto de uma situação de um agente, né, um agente causador de uma doença muito séria, em que aquilo impactou muito, não só para os adultos, como também para as crianças, e elas ficaram também, não vamos dizer toque, mas transtornadas com isso. E então, eu acredito que hoje se tem muito a pensar e também fazer o que se descubra mais o real impacto de tudo que está acontecendo. A situação de crianças ligadas diretamente à tecnologia, crianças diretamente ligadas a transtornos que todo dia se tem, né? E também a mudança de comportamento para essas situações. Crianças com maior ansiedade, crianças chegando até depressão, crianças com muito medo, né? Então, sistema nervoso, onde se tem já a parte natural, onde tem todos esses mecanismos de maior ou menor ansiedade e mais a situação ambiental, A soma de todos esses fatores, né? Exatamente. E uma coisa que eu sempre... E que leva vocês a terem um desafio muito grande. Porque, com certeza, na psicologia aconteceu alguma situação de mudança também. E que hoje se tem chegado nos consultórios, nas clínicas, né, algo assim um pouco mais conturbador, que vocês vão ter que estudar mais, saber mais. Com certeza, né? E o estudo é constante. Sempre. A gente sempre tem que estar estudando, né? Sempre tem que estar se atualizando, né? Atualmente eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, realizo uma especialização em neuropsicologia e também sou mestranda em psicologia pela UFSM. Então é algo que demanda também bastante, né? Muito. E a gente precisa sempre estar se atualizando. Muito. E, claro, tu tem dois públicos, porque tu tem o público também da Federal, que são os pacientes que entram lá, e tem também teu público do privado, o que leva também diferenciações? Na realidade, né, do mestrado eu não tenho pacientes, eu tenho alunos, né? No caso, o mestrado ele é mais direcionado para dar aula. Mas hoje o meu público ele é público, né, privado. As crianças e os adolescentes eles vêm por indicações, 100% assim por indicações. E aí, eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo, assim, quando a gente está trabalhando com criança e com adolescente, nós não estamos trabalhando só com a criança e com o adolescente. Nós estamos trabalhando com pais e estamos trabalhando também com a escola. Então, assim, na terapia cognitivo-comportamental, em outras abordagens da psicologia também, mas na TCC principalmente, nós trabalhamos com orientação a pais, né? Que são estratégias, que são de alguma forma técnicas que muitas vezes são passadas para esses pais e onde a gente tem a finalidade, o objetivo de ajudar esses pais com as dificuldades que a criança está tendo ali. Uma coisa bem importante, assim, e isso para dizer 100% das crianças. Nós, enquanto crianças, né, e a criança e o adolescente, né, e nós, enquanto profissionais da saúde, nós tendemos também a fazer uma parte que é a psicoeducação das emoções, né, e ensinar a criança a respeito das suas emoções. E pode parecer que é algo muito fácil, né, Douglas? Pode parecer que as emoções são muito fáceis, quando na realidade elas não são, né? E se a criança não entender o que ela está sentindo ali quando pequeno, o adolescente não entender o que ele está sentindo, na vida adulta vai ser muito mais difícil de lidar com determinadas situações e enfrentar determinados desafios. Então, assim, essa parte da criança poder identificar que está sentindo raiva, de poder identificar que está sentindo tristeza, ou qualquer ansiedade, ou qualquer outra emoção, é extremamente importante. E é uma primeira parte, apenas uma pontinha daquilo tudo que precisa ser trabalhado. E a outra, um outro ponto é a validação. E essa validação é tanto para a criança quanto para os pais. Então, os pais poderem validar o que a criança está sentindo.
Por vezes, né, e não num sentido assim ruim da parte dos pais, né? Os pais podem dizer em determinada situação para a criança não sentir raiva, para a criança não chorar, mas isso de alguma forma acaba invalidando uma emoção que ela não tem como controlar naquele momento ali. Seja porque esses pais aprenderam com seus próprios pais isso, ou seja porque eles, né, querem auxiliar, ajudar a criança naquele momento. E na realidade, a criança acaba invalidando a emoção que ela sente e aprende que sentir raiva é algo que não é legal, né? Que não é bom sentir raiva. E não tem como, né, separar essa situação. Então, na clínica, muitas vezes, o meu trabalho e isso muitas sessões, ensinar a criança que tá tudo bem ela sentir raiva, que ela vai sentir raiva, mas o que a gente vai buscar são estratégias para que ela lide, para que ela enfrente aquela situação que, por exemplo, não é sair batendo no colega, ou batendo no pai, ou batendo no professor, né? Mas talvez sair de perto naquele momento. Talvez, né, diante daquela situação ali que a criança não consegue se controlar, receber um abraço do pai e da mãe. Talvez, né, amassar uma folhinha de papel. Né? Isso são algumas estratégias, então são esses 3 pontos: psicoeducação das emoções, validação e estratégias, né, que são passadas para esses pais, e esses pais também conseguem ali em casa e em outras situações colocarem em prática. Olha só, daqui a pouquinho estamos voltando, hein? Tem muito mais, aguarda aí. Saúde mental da infância, adolescência, os pais, a escola, muito mais. E aí? Vamos tocar ficha, eu gostei, que tu pegou, embalou ali e foi. Então, assim, olha só, é bem importante também os pais, não só os pais, né, mas também a escola, atentarem para alguns sinais da criança e desse adolescente, né? Por exemplo, a criança que tem tá tendo aquela dificuldade de dormir, né? Ou dorme muito tarde, ou tá dormindo muito. A ansiedade mesmo, muitas vezes, ela é percebida na alimentação, né? O comer exagerado, né? A criança que acaba se isolando e que não tinha esse comportamento antes. O desempenho acadêmico, o desempenho escolar. Uma criança que ia muito bem na escola, mas de repente não está mais indo tão bem assim. Então, são sinais que tanto os pais quanto os professores eles podem atentar para isso, né? E é bem importante de salientar que, apesar da gente ter uma lei do psicólogo nas escolas, ainda não são todas as escolas que têm psicólogos. Então, a importância também dos professores olharem, né, e terem esse papel significativo de ver que talvez aquela criança ou aquele adolescente não está tão bem e poder então fazer os possíveis encaminhamentos, né? Sim. Então, eu acho uma situação bastante importante da relação do sono, né? Já falando em saúde mental, se o sono é importante para o adulto, é muito importante para a criança.
E não podemos esquecer do nosso ciclo circadiano, né, onde o sono ele é das 10 às 6. Se as crianças dormem dentro daquele quadro do sono correto, essa criança ela vai ter melhor produtividade, seu humor não vai ser tão diferente, né, levando até uma raiva. E isso também tem que ser percebido pelos pais. Os pais, normalmente as crianças entram na rotina dos pais. Então tem pais que dormem tarde, né? E aí então a criança tem que dormir mais cedo, no outro dia está levantando mais cedo também. Tem umas que levantam até 5 da manhã para poder chegar no colégio tal hora. Isso aí também tem que ser percebido. Exatamente. Olha só, Douglas, a criança, ela vai ser o espelho dos pais, né? Isso. Vamos pensar assim, nas nossas próprias famílias, se nós observarmos crianças muitas vezes imitando ali os pais nos comportamentos, nas ações, isso vale tanto para as emoções quanto para os comportamentos. A gente falava sobre emoções, né? Sobre como lidar com a situação da raiva ou de qualquer outra emoção, mas isso também vale nos comportamentos. Então, se os pais, eles estão, como tu trouxe o exemplo, dormindo mais tarde, essa criança vai acompanhar esses pais, ela pode acabar acompanhando esses pais. E no outro dia, né, tem a escola cedo, e isso impactando também no rendimento ali acadêmico, escolar daquela criança ou daquele adolescente. Claro. Então é super importante a gente atentar para isso mesmo. Situação dos pais na participação também da vida da criança. Muitas vezes tem pais que não participam, por exemplo, de uma atividade na escola ou uma atividade até mesmo pueril da criança. Isso também faz uma falta, não faz? De ter aquele momento pai e filho, filha ou mãe, né, junto com seus filhos. Também isso altera um pouquinho, né, a situação comportamental da criança. Com certeza, e eles sentem falta, né? Seja para o futebol, seja para o balé, né? Seja para qualquer evento. Para uma boneca, mãe, né? Então... Alguns pais, tu sabe, agora que tu tocou nesse assunto, é bem importante também, né? Que alguns pais, eles se culpam, e a gente vive numa sociedade onde as coisas são muito aceleradas, se culpam pelo tempo que não tem com os seus filhos. Então, assim, e é uma coisa bem importante, as coisas são muito aceleradas, o pai tem que dar conta, a mãe tem que dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta dos outros irmãos, e às vezes sobra pouco tempo para estar fazendo isso que tu mencionou, assim, de sentar com a criança, de brincar com a criança, de conversar com a criança, de entender como que foi a escola, né? E aí é que tá, não é o tempo de quantidade, mas é o tempo de qualidade, né? Um pai e uma mãe pode estar 5 horas com aquela criança, 6 horas com aquela criança, completamente desconectada deles. Isso. Contudo, pode passar ali 15, 20, 30 minutos se conectando com a sua criança ou com o seu adolescente e tendo qualidade de tempo, né? Entendendo como foi a escola, brincando e fazendo tudo aquilo que a criança precisa naquele momento, tendo essa atenção, tendo esse apoio e tendo esse acolhimento, que são fundamentais. Sim. Tem a própria questão, né, da tecnologia também, que tu falaste antes, que é super importante. E a gente também falava na questão, assim, das crianças e dos adolescentes se espelharem nos pais. Hoje, nossas crianças e nossos adolescentes estão cada vez querendo estar mais conectados às telas, né? Isso é uma realidade, né? Então, assim, esse tempo de poder estar junto, de poder brincar, de poder fazer trocas, é extremamente importante para a saúde mental. Então, assim, ó, a importância também, às vezes, os pais largarem um pouco, né, os celulares, né, tentar conectar com aquela criança ou com aquele adolescente naquele momento. O ser humano, ele não gosta de ser rejeitado. Isso vem dos seus primórdios. Ele quer fazer parte daquele grupo. Aquela criança, ela não quer ser rejeitada, jamais quer ser rejeitada. Ela, quando bebê, ela faz tudo para chamar atenção para a mãe, por muitas vezes, até não é pela atenção da mãe, mas sim por causa do mamá, por causa da sua atenção em relação, né, a sua parte, né, que necessita, né, a parte da natureza dela. Mas pensando dessa forma, essa criança quer fazer parte da família. Quer estar junto com o pai, quer estar junto com a mãe. Eu digo que todo o ser humano, ele gosta de história.
Até mesmo porque o mundo se desenvolveu através da história. Se nós estamos aqui, é porque histórias aconteceram no passado. E que, por muitas vezes, o que aconteceu de real é porque ela foi escrita. Então, quando os pais eles escrevem essa história junto com seus filhos e colocam eles também como dentro do foco de atenção, onde essas crianças começam a contar a história, eu acredito que para elas esse mundo muda. Certo? Com certeza, assim, ó, se formam memórias afetivas, né? Isso. Se formam memórias afetivas. Então, assim, acredito que tu também deve ter as tuas memórias afetivas lá da tua infância. Muito. Do momento em que você estava... Os avós, com os pais. Do momento... Os amigos. Do momento que você estava com essas pessoas que são especiais. E não precisa ter muito para formar essas memórias. Não. Eu me sentia muito acolhido porque os meus pais eles deixavam fazer parte das histórias, até mesmo do grupo de amigos. Eu ficava quietinho, eu gostava muito de escutar. Então aquilo eu era pertencente. Eu era um ser humano pertencente ao grupo. Então aquilo ali me deixava muito feliz. E é isso, e às vezes é só isso que as crianças e esses adolescentes querem. Aquele momento especial com os seus pais. Exato. Ou com os responsáveis, ou com as pessoas que eles gostam. Né? São memórias muito importantes e significativas que eles vão estar levando para a vida adulta, né? E que quando adultos eles vão lembrar com muita saudade desses momentos. Porque se ela não receber essa atenção, ela vai procurar alguém que dê atenção. E eu acredito que daí ela chegue na tecnologia, chegue nos games, chegue no celular, chegue em pessoas que não são conhecidas, e aí ela começa o quê? Porque ela quer atenção. E se a família não dá atenção, alguém vai dar atenção. De uma forma correta ou não. E aí que começa todo o transtorno. Exatamente, a gente ter esse cuidado mais uma vez em relação, né, a esse tempo, um tempo de qualidade, né, um tempo onde existe essa conexão que é extremamente importante. Presentes, objetos. Até que ponto esse objeto presente é importante para aquela criança, Pamela? Então, essa é uma pergunta bastante importante, assim. Existe melhor presente do que a presença? Não. E assim, ó, o que acontece muitas vezes é os pais, eles quererem dar tudo aquilo que de alguma forma eles não tiveram, né? Eu não tive carrinhos, eu não tive brinquedos, eu não tive tanta coisa legal que eu gostaria de ter, né? E eles quererem presentear os seus filhos, e isso de alguma forma é significativo para aquela criança, né? Sim. Contudo, o excesso, né, de brinquedos e a falta, né, dos pais, a falta de ter esse espaço de qualidade que a gente está falando, pode sim gerar, né, um vaziozinho ali. Então é importante isso, bem como é importante uma criança ela ter uma rotina, né, eu falo bastante em rotina também, e também em limites, como é importante a criança também ter limites. O limite e a rotina vão ser levados para a vida adulta. Então, é na infância e na adolescência que se aprende o que pode ser feito ou o que não pode ser feito, claro, dentro das limitações, dentro da idade daquela criança. Então, nesse sentido, né, é importante e fundamental a gente olhar para esses dois aspectos. Viu só? O que vocês acharam? Vocês fazem isso em casa? E agora? A gente... Finalizando a nossa entrevista, que mensagem tu deixa para esse público que está nos assistindo? Bom, assim, eu sempre falo que a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, né? Então, que a gente possa olhar para a infância e para a adolescência também, né, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e podermos cuidar, porque eu considero, assim, é a raiz, né? Na realidade é onde tudo começa. Então, para a gente atentar para qualquer sinal, de poder fazer o encaminhamento, né, escola, quando necessário, dos pais também atentarem para isso, né? Porque é o melhor presente que a gente pode, de alguma forma, dar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Maravilha. Pamela, mais uma vez, muito obrigado. Uma vez convidada, sempre convidada no programa Fala Doctor. E a você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua atenção. Vá lá nas redes sociais, curte, compartilhe, leve essas nossas informações, porque com certeza aquele que recebe vai agradecer.
e nós também. Aquele abraço.